Por trás da marca Porsche está uma história prodigiosa, porém sombria. Uma história de sucesso, tragédia, inovação e destruição. Mas para compreender tudo isso, precisamos voltar no tempo. Em 1898, Ferdinand Porsche acabara de deixar seu emprego para iniciar uma nova carreira no mundo automotivo. Durante as décadas seguintes, ele criou alguns dos projetos de veículos mais rápidos e inovadores para outras fabricantes de automóveis, tornando-se um dos maiores engenheiros de todos os tempos. Após fundar sua própria empresa de automóveis, seu sucesso o levou por um caminho mais sombrio quando se envolveu em projetos militares para o regime nazista. Isso resultou em sua prisão e, no fim das contas, custou-lhe a vida. Então prepare-se, porque estamos embarcando em uma jornada para descobrir a verdadeira história da Porsche e como eles conseguiram se tornar uma das maiores marcas de carros de luxo do mundo. Ferdinand Porsche nasceu em setembro de 1875, em uma pequena vila do Império Austro-Húngaro, que agora faz parte do território da República Checa. Na época, carruagens, trens e bicicletas eram os meios de transporte mais comuns, e os primeiros automóveis estavam lentamente se espalhando pelo mundo. Porsche cresceu aprendendo o ofício de seu pai, que tinha um negócio de ferraria. No entanto, ele nunca demonstrou interesse em assumir o negócio familiar. Em vez disso, ele concentrou seus esforços na escola, com a esperança de encontrar sua carreira em outro lugar. Infelizmente, Ferdinand perdeu seu irmão mais velho quando tinha 14 anos, o que o levou a abandonar a escola e trabalhar em tempo integral na oficina de seu pai. Agora, sendo o filho mais velho, ele supervisionava os negócios da família. Essa época foi difícil para Ferdinand, pois ele relutantemente seguiu os passos de seu pai em um trabalho que nunca gostou. No entanto, havia algo que ele achava gratificante explorar por conta própria: a eletricidade. Porsche ficou obcecado com as lâmpadas e começou a experimentar circuitos elétricos no sótão de sua casa. Seu pai, por outro lado, não estava satisfeito com esse novo hobby e frequentemente o repreendia por se ocupar com tais coisas tolas. No entanto, ao perceber o quão apaixonado e obcecado Ferdinand estava com a eletricidade, decidiu matriculá-lo na Escola Técnica Imperial de Reichenberg para desenvolver seus conhecimentos de engenharia. Lá, Porsche aprendeu rapidamente os fundamentos. Em apenas alguns meses de estudo, foi capaz de construir seu próprio gerador elétrico e instalar lâmpadas elétricas por toda a casa. Seu pai não poderia mais ignorar o talento de seu filho, e finalmente permitiu que Ferdinand seguisse seu próprio caminho. Mal sabiam eles que esse novo caminho ajudaria a Ferdinand a se tornar um pioneiro em uma nova marca na indústria automobilística. Em 1893, quando Ferdinand completou 18 anos, ele saiu de casa e conseguiu seu primeiro emprego na Bella Eger & Co., uma fabricante de máquinas elétricas na cidade de Viena. Lá, ele logo foi reconhecido por suas habilidades como um engenheiro brilhante e talentoso, tornando-se uma figura de destaque na empresa. Durante seu tempo na Bella Eger, Ferdinand Porsche construiu o primeiro motor elétrico. Esse motor elétrico foi projetado para ser acoplado à roda de qualquer veículo. Na época, esse tipo de motor era comumente utilizado apenas em bicicletas, mas Ferdinand já estava desenvolvendo outras ideias para essa inovação. Nesse período, os primeiros automóveis começavam a surgir na região, criando uma enorme empolgação não apenas entre as pessoas, mas também entre os engenheiros que buscavam entrar na nova indústria. E Ferdinand não foi exceção. Após 5 anos trabalhando na Bella Eger, ele decidiu deixar o emprego e começou a trabalhar para a Jacob Solar & Company, que havia recentemente deixado de produzir carruagens para se concentrar na fabricação de veículos automotores. Foi aqui que Ferdinand utilizou seus motores elétricos para construir seu primeiro automóvel, o Porsche P1. O Porsche P1 era um carro elétrico construído com uma estrutura de madeira e tinha uma autonomia de aproximadamente 78 quilômetros. Embora tenha sido um carro impressionante para a época, devido às pesadas baterias de chumbo ácido que carregava, sua velocidade máxima era limitada a apenas 33 km por hora. Ferdinand Porsche continuou a aprimorar o design de seu veículo até 1900, quando adicionou um motor de combustão interna para alimentar os motores elétricos, criando assim
o primeiro carro híbrido elétrico a gasolina do mundo, o Porsche Loner. Este novo veículo conquistou vitórias em vários eventos automobilísticos. No entanto, apesar do brilhantismo mecânico do veículo híbrido e de estar à frente de seu tempo, ele também mostrou as limitações dos carros elétricos ao longo das décadas, devido à curta distância que podiam percorrer e ao peso de quase 2 toneladas, o que interrompeu o desenvolvimento de carros elétricos por quase um século. A parceria entre Porsche e Loner acabou alguns anos depois, e logo em seguida, o fabricante de automóveis Austro-Daimler contratou Ferdinand Porsche como seu chefe designer. Foi nessa empresa que Porsche projetou seu primeiro automóvel a gasolina, o Austro-Daimler, em 1908. Sua passagem pela empresa foi um grande trampolim em sua carreira, levando ao seu grande avanço no mundo das corridas quando ele desenvolveu seu próximo automóvel. Este veículo, com 85 cavalos de potência, era capaz de atingir velocidades máximas de 136 km por hora e foi construído especificamente para a famosa corrida de resistência Prinz Heinrich-Fahrt, em 1910, onde conquistou o primeiro, segundo e terceiro lugar. Essa vitória rendeu ao jovem mecânico uma maior popularidade e justificou sua nomeação como engenheiro-chefe da empresa. No entanto, quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, houve uma corrida massiva para produzir suprimentos de guerra em toda a Europa. E a fabricante Austro-Daimler contribuiu com grandes quantidades de máquinas para o exército austro-húngaro. Ferdinand Porsche também foi envolvido nesse esforço ao criar projetos inovadores para aeronaves militares, motores de dirigíveis e tratores de artilharia, como o M-17 Golias. Ele estabeleceu-se como um dos melhores engenheiros de seu tempo. Após o término da guerra em 1918, Ferdinand Porsche voltou a se dedicar à construção de carros de corrida. Em 1922, outro carro saiu da fábrica, o Austro-Daimler Sacha. Porsche acreditava que construir um veículo menor do que seus concorrentes permitiria que seus carros de corrida superassem aqueles com motores muito maiores. Ele colocou seu carro recém-construído à prova e, para surpresa de muitos, o Sacha continuou vencendo impressionantes 43 de 53 corridas, incluindo a Targa Florio em 1922. No ano seguinte, Ferdinand Porsche mudou-se para Stuttgart, capital da Alemanha, e tornou-se diretor técnico e engenheiro-chefe da divisão da Daimler. Mais tarde, essa divisão se fundiu com a Benz & C. Durante seu tempo na Daimler-Benz, Porsche projetou e construiu o luxuoso Mercedes-Benz Série S, que abriu caminho para carros esportivos de alto desempenho adequados para corridas e para o público em geral. Em 1928, Ferdinand Porsche introduziu o que é indiscutivelmente um dos carros esportivos mais rápidos e grandiosos de sua época, o Mercedes-Benz SSK. O SSK, ou Super Sport Course, possuía um motor de 6 cilindros e 7,1 litros, alimentado por 200 a 300 cavalos de potência. Mesmo a versão mais lenta tinha uma velocidade máxima de 190 km por hora, e aquelas com um motor de 300 cavalos podiam atingir até 235 km por hora. Este modelo da Mercedes-Benz se tornou o campeão absoluto das 500 milhas da Argentina em 1929, seguido por mais vitórias em corridas como o Grande Prêmio de Córdoba, de 1929 e 1930. A sequência de vitórias continuou com várias conquistas em grandes prêmios até atingir o ápice em 1931, quando mais uma vitória em primeiro lugar foi alcançada na corrida Melamelia. Na época, o Mercedes-Benz SSK era considerado o melhor, mais rápido e mais valioso veículo esportivo disponível. Hitler precisava de uma mente criativa para projetar seu carro, enquanto Porsche precisava de apoio político para sua empresa. Portanto, em 1934, Porsche e sua equipe começaram a trabalhar na construção de um dos carros de maior sucesso da história da humanidade, o Fusca, também conhecido como Volkswagen Type 1. O Fusca era um carro de 2 portas com motor refrigerado a ar, o que ajudava a reduzir a necessidade de manutenção do motor e tornava a direção mais fácil de manusear, graças ao equilíbrio de peso.
Além disso, ele se mostrou muito eficiente em termos de combustível, com uma média de 31 km por galão, o que ainda é impressionante mesmo pelos padrões atuais. Logo após receber 300 mil encomendas, o Fusca se tornou a maior conquista da Porsche até aquele momento, e ele estava pronto para ver sua criação em pleno funcionamento. No entanto, enquanto a fábrica da Volkswagen se preparava para a produção em massa do carro, outro grande evento estava ocorrendo, que mudaria completamente o rumo da carreira de Porsche. Com a invasão da Polônia por Hitler em setembro de 1939, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. De repente, a produção do Fusca foi imediatamente interrompida, já que a fábrica da Volkswagen passou a priorizar a produção de equipamentos militares. Sendo um dos melhores engenheiros do país e um amigo próximo de Hitler, Porsche inevitavelmente se envolveu em projetos militares para o exército nazista. Ele começou a desenvolver veículos militares off-road, como o Schwimmwagen, uma versão militar do Fusca, o tanque elefante, o contratorpedeiro e o míssil voador V-1. No entanto, embora Porsche fosse um dos engenheiros favoritos de Hitler, quando se tratava de projetar tanques, ele não conseguiu atender às expectativas do líder nazista. Houve um concurso realizado por Hitler para determinar quem ganharia o contrato para a produção em massa de tanques de guerra. Nesse caso, Porsche projetou o Ferdinand, um tanque híbrido que poderia operar com gasolina e transmissões elétricas. Embora fosse um projeto revolucionário, seus motores eram muito complexos e apresentavam muitos problemas de engenharia, chegando a quebrar durante os testes. Após perder o concurso para a empresa Henschel & Son, Porsche se viu em uma enorme confusão. Ele já havia construído 100 chassis para seu conceito de tanque, então, para aproveitar o trabalho já realizado, os alemães transformaram os chassis em tanques e os renomearam como Elefante, que se tornaram muito eficazes na guerra como canhões antitanques. Devido a problemas em relação dos motores e à mobilidade, a maioria dos tanques Ferdinand quebrava e era perdida nos campos de batalha. Há relatos de que a empresa Porsche também utilizava trabalhadores escravos em sua fábrica em Stuttgart. Embora a empresa tenha negado essas acusações, mais tarde eles admitiram seus crimes após várias pessoas testemunharem, no final do século XX, detalhando sua captura e as condições de trabalho forçado na Porsche. Assim como dezenas ou até centenas de outras empresas, a Porsche estava nas mãos do regime alemão. Em resposta a essas revelações, a Porsche destinou milhões de euros para fundos e indenizações às vítimas dos trabalhadores escravos. Apesar de trabalhar com os nazistas, Ferdinand Porsche não concordava com a ideologia do partido. Ele raramente era visto fazendo a saudação de Hitler. Quanto ao posto na SS que ele recebeu do partido nazista, Porsche simplesmente ignorou. Ele estava interessado apenas no crescimento de seus negócios e em fornecer o que o governo precisava na época. Apesar das práticas desumanas envolvidas, graças às contribuições da empresa Porsche, seus lucros aumentaram significativamente. No entanto, a participação de Ferdinand Porsche nos esforços de guerra teve um alto custo. Após o término da guerra, ele foi preso pelo governo francês e enviado para a prisão por crimes de guerra, devido à sua filiação na SS e seu relacionamento próximo com Hitler. Na prisão, ele ficou incapacitado e agora era a hora de um homem assumir a liderança da marca Porsche em uma nova direção. Esse homem era o único filho de Ferdinand, Ferry Porsche. Ferry havia herdado o amor por máquinas de seu pai, bem como seu talento, e já havia construído vários veículos. Entre eles estava o Schwimmwagen, que significa carro anfíbio em alemão. Esse carro foi projetado para ser viável tanto em terra quanto na água e foi de grande serviço para os soldados alemães durante a guerra. Por causa disso, Ferry também foi preso junto com seu pai e passou vários meses na prisão. Na verdade, a única razão pela qual ele foi libertado pelo governo francês foi para que pudesse encontrar o dinheiro necessário para pagar a fiança de seu pai. Ferry conseguiu o dinheiro assinando um contrato onde ele construiu o Cicitalia 360, um veículo extremamente avançado para a época. Esse carro foi projetado para participar de corridas de Grand Prix, mas, devido à falta de recursos financeiros da empresa e a uma mudança nas regras da competição, nunca chegou a ser colocado na pista.
Felizmente, Ferry recebeu o pagamento adiantado pelo trabalho e conseguiu libertar seu pai após 22 meses atrás das grades. No entanto, as péssimas condições em que os franceses mantiveram Ferdinand na prisão tiveram um impacto irreversível em sua saúde que o afetou até seu último suspiro. Com a saúde debilitada de Ferdinand, ele não pôde retornar ao trabalho, e assim a responsabilidade recaiu sobre Ferry Porsche para acelerar e aplicar as ideias de seu pai em sua nova empresa. Ferry percebeu que o fabricante de automóveis com o qual ele havia trabalhado anteriormente, a Cisitalia, estava construindo pequenos carros esportivos com motor Fiat. Então, ele questionou por que não poderiam fazer o mesmo com as peças da Volkswagen. Ele se reuniu com o diretor-geral da Volkswagen e fechou um acordo que permitiria a utilização das peças, bem como a distribuição por meio da rede da Volkswagen. Além disso, ele apresentou documentos que comprovavam que o Volkswagen Fusca foi desenvolvido por seu pai antes da guerra. A Volkswagen concordou em pagar uma taxa de licenciamento para a Porsche por cada Fusca produzido. Essas negociações comprovaram que Ferry não era apenas um engenheiro habilidoso, mas também um empresário brilhante. Em 1948, Ferry apresentou o primeiro carro que levaria o nome da família, o Porsche 356. O 356 era um pequeno roadster de 2 portas, equipado com um motor Volkswagen refrigerado a ar e tinha uma velocidade máxima de 87 km por hora. Não era o carro mais potente nem o mais rápido, mas Ferry Porsche continuou a aprimorar o design, tornando-o cada vez mais rápido e confortável para dirigir. No mesmo ano, ele levou o veículo para uma corrida na cidade de Innsbruck, Áustria, onde conquistou uma vitória em primeiro lugar. O 356 foi amado pelos entusiastas de carros, incluindo o pai de Ferry, que tinha muito orgulho de seu filho e apoiou o lançamento bem-sucedido do carro. Ferdinand Porsche visitou a fábrica da Volkswagen novamente em 1950 e ficou satisfeito em ver sua visão para o Fusca finalmente se tornar realidade. No entanto, infelizmente, ele não viveu tempo suficiente para ver como o Fusca ou a marca Porsche se expandiriam pelo mundo, pois faleceu apenas um ano depois, com 75 anos. Após sua morte, as vendas do Porsche 356 dispararam após uma vitória em Le Mans em 1951. Em seguida, foram lançados novos modelos, como o 356 Speedster e o 356 Carrera, que rapidamente conquistaram os corações de muitos pilotos esportivos e celebridades. No entanto, o 356 era uma evolução do Fusca, com pequenas mudanças. Nesse ponto, os clientes da Porsche estavam começando a se cansar do design do corpo e, portanto, era necessário projetar e construir algo completamente novo, mantendo a identidade da marca. Foi nesse momento que um dos filhos de Ferry entrou em cena e introduziu um novo veículo que levaria a marca Porsche a um patamar completamente novo, o 911. Os filhos de Ferry Porsche seguiram os passos de seu pai desde cedo e estavam ativamente envolvidos na indústria automobilística. Alexander, em particular, tinha uma afinidade pelo design e se considerava um artesão talentoso. Depois de receber treinamento prático no departamento de design de carrocerias da Porsche, ele decidiu contribuir para a criação da nova geração de carros da empresa. Foi assim que ele começou a projetar um dos carros esportivos mais icônicos da história moderna, o Porsche 911. O Porsche 911 era muito mais potente do que seu antecessor, o 356. Substituindo o motor de 4 cilindros por um motor boxer de 6 cilindros, ele se destacou por ter um motor refrigerado a ar na traseira, o que melhorou o equilíbrio de peso, proporcionando uma direção e aceleração aprimoradas. Essa combinação de elementos resultou em uma experiência de condução tão suave que não podia ser igualada por nenhum outro carro esportivo. Além disso, ao contrário de muitos outros carros esportivos, o 911 não era apenas rápido, mas também extremamente confiável. Estima-se que mais de 70% de todos os 911 construídos até hoje ainda estejam em circulação. O novo modelo foi lançado em setembro de 1964 e nos anos seguintes,
rapidamente se tornou o veículo mais vendido da Porsche. Assim foram lançados outros modelos mais rápidos e potentes, como o 911 Carrera S e o 911 Turbo, impulsionando as vendas anuais da empresa para mais de 20 mil unidades na década de 1970. Além de estabelecer-se como um dos principais fabricantes de carros esportivos, o 911 expandiu-se para o mundo das corridas, onde a Porsche mais uma vez se destacou. O carro estreou no Rally de Monte Carlo em 1965, conquistando um respeitável quinto lugar. Nos anos seguintes, a Porsche aprimorou sua atuação e conquistou 3 vitórias consecutivas no Rally de Monte Carlo, de 1968 a 1970. A partir daí, o novo modelo venceu em quase todos os outros eventos automobilísticos, como o Targa Florio, o Paris-Dakar, as 24 Horas de Daytona e inúmeros outros campeonatos de Rally e GT. O 911 tornou-se um dos carros de competição mais bem-sucedidos da história. No entanto, nessa mesma época, Ferry Porsche infelizmente deixou seu papel na empresa, e nenhum de seus filhos estava interessado em assumir sua posição. O Conselho de Família decidiu desdobrar as ações da empresa e colocar outra pessoa no comando, marcando o fim do envolvimento da família na empresa. No entanto, a Porsche continuou a evoluir, lançando veículos cada vez melhores e mais esportivos, solidificando-se ainda mais como uma das principais marcas de carros esportivos no mercado. Mas nada dura para sempre, e um momento difícil estava ao virar da esquina para a Porsche. Em 1986, uma grande queda na taxa de câmbio do dólar e os custos globais de produção de alta qualidade de seus veículos causaram muitos problemas para a Porsche. Em 1991, as vendas caíram para 23 mil unidades. O prejuízo total da empresa chegou a 240 milhões de marcos alemães. E no final de 1993, a Porsche estava vendendo cerca de 14 mil unidades por ano, beirando a falência. Para se recuperar, a empresa tomou uma decisão corajosa. Anunciou que entraria no negócio de SUVs. Na época, os SUVs estavam se tornando a nova tendência e, pela primeira vez, superaram as vendas de carros de passageiros regulares nos Estados Unidos em 1999. No entanto, o projeto enfrentou muita reação negativa. A Porsche, conhecida por fazer carros esportivos de luxo de alta qualidade, enfrentou críticas por lançar um SUV familiar. Mesmo assim, em 2002, a Porsche lançou o Cayenne e surpreendeu muitos ao se tornar o veículo mais vendido da marca. O Cayenne pode ter uma aparência diferente, mas ainda mantinha as mesmas características pelas quais a marca era conhecida, como desempenho forte e confiabilidade de condução. Graças ao seu luxuoso espaço interior e às vendas do Cayenne, a Porsche conseguiu evitar a falência. Atualmente, o Cayenne e o mais recente Macan representam mais de 70% das vendas da Porsche na América e são considerados por alguns como os SUVs mais esportivos do mercado. Apesar disso, a marca nunca perdeu contato com suas raízes de carros esportivos. Seus novos modelos, como o Porsche Panamera e o totalmente elétrico Taycan, estão entre os mais vendidos veículos esportivos até hoje. Atualmente, a Porsche é propriedade do grupo Volkswagen e continua sendo uma das maiores marcas de carros de luxo do mundo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Lembre-se de ativar o sino de notificação para ser sempre informado quando sair um vídeo novo no canal. Estamos juntos até o próximo vídeo.